Ok, estamos aqui. Só um momento, irmãos, como sempre. Vou ajeitar aqui essa imagem e pronto. Aqui, pronto. Ok, acho que deu. Deixa eu ver aqui, só mais um pouquinho. Aí, pronto. Bom dia, queridos irmãos. Vamos ajeitar tudo aqui. Ok, vamos ver também agora pelo Face. Vamos ajeitar a transmissão. Começando a organizar aqui, né, amados? Deixa eu ver se... Acho que está certo. Então, só um pouquinho, irmãos, vou acender a luz ali. Só um pouquinho. Peraí. Vamos ver se ajuda a uma melhorada aqui na imagem, né? Acho que sim, né? Bom, queridos e amados irmãos do Senhor, no Senhor Jesus Cristo, né? Pela graça, pela misericórdia, então, pelo jeito de Deus em nos alcançar, em nome dele, nós estamos aqui juntos mais uma vez, começando esse encontro e essas transmissões via simultâneas, né, via YouTube, site live stream, Facebook ao vivo, e depois nas gravações ficam lá disponíveis. Essas gravações, santos irmãos, elas têm sido para também nos ajudar. Olá, irmãos, irmã Idamara, outros que estão em tantos lugares também. Que essa graça do Senhor nos fortaleça, nos alcance, nos forme, nos conduza, né? E essas gravações assim intermediárias entre as coinonias e que a gente tem conversado na palavra do Senhor, temos como um propósito, o propósito do Senhor na sua palavra, que é nos formar nele, que é o Senhor, por meio dele e para ele. Queremos muito, irmãos, pedir a Deus que nosso coração saiba na profundidade do saber de Deus, pedir a Deus que nos abençoe. A sua bênção, a bênção de Deus, isto é, o seu toque, a sua direção, a sua palavra, né? A sua condução a esses que se mantêm como restante, conforme está em Apocalipse. Quando nós recebemos a revelação do Senhor, nós vamos ver que a revelação ela só é possível por causa da própria pessoa de quem revela. Jamais quem é tocado pela palavra, ele tem o poder de encontrar aquilo tudo que está sendo revelado. Não é possível, né? Então, após a revelação, nós somos então impactados com essa palavra, com a revelação, e aí nós vamos encontrar Apocalipse, a linguagem escatológica, a mensagem de significado do Senhor, de significado nosso, significado da história
significado de tudo que há, que Ele, o Senhor, entende que deve ser revelado a nós, amados irmãos. É evidente que a mensagem do Senhor, a revelação do Senhor, ela alcança aqueles que Ele quer, aqueles que Ele toca pelo seu Espírito e chama pela sua palavra, pelo seu chamado, né, para que estejamos nele, para que andemos nele, para que vivamos por meio dele, para que sigamos para ele. A centralidade dele na revelação é assombrosa, vamos dizer assim, é impressionante, é grandiosa. A exclusividade da verdade escapa ao ser humano. É muito fácil o ser humano negociar com as suas próprias vontades e suas próprias alternativas. É muito fácil para o ser humano se esquecer da palavra do Senhor, da advertência da palavra do Senhor e seguir alternativas que a sua própria mente, vamos dizer, assessorada, né, pela sua vontade, sua própria vontade e pelas alternativas sugeridas pelo diabo, o inimigo, Satanás, né, que também se aproveita dessa situação aí, em que ele mesmo foi tomado, né, ele mesmo, Lúcifer, foi tomado por o auto-engano, quer dizer, a autonomia, a sua própria capacidade de formar leis, né? Leis alternativas, irmãos queridos. Então, é uma luta, assim, porque nós pedimos a Deus muito que jamais qualquer tipo de interpretação surja da nossa mente. Jamais a nossa mente seja seduzida, como os pais sempre diziam para as crianças, assim, deveriam continuar dizendo, quando eles vão para a escola, dizendo assim, olha, nunca converse com estranhos, meu filho, entendeu, meu filho? Nunca converse com estranhos. Nunca ouça ninguém da rua que possa aparecer perto de ti, meu filho, oferecendo balinha, oferecendo qualquer coisa, por mais bonito que seja, por mais a conversa, por mais conversa mansa que seja, não ouça, não pare para conversar com essas pessoas. Antigamente os pais falavam isso daí, né? Vários fatores foram contribuindo para que não se tenha mais esse tipo de diálogo com os pais, entre os pais e os filhos, né? Logo de manhã os pais praticamente entregam os seus filhos, quando veem isso acontecer, para outros levarem, outros cuidarem, outros ficarem com eles o dia inteiro. E, entre aspas, dão graças a Deus porque passou uma van, passou um carro de qualquer escola e levou aqueles filhos embora para ficar com eles o tempo inteiro. Bom, numa dessa, a mentalidade dessas crianças não vai ter esse tipo de atenção e de cuidado familiar. Os entrelaços mais profundos e afetividades não vão existir. Então, é claro, estamos dando esse exemplo porque o mesmo acontece em relação à pessoa de Deus, que ele é
considerado no meio de uma mente já formada assim, que desde criança não tem nenhum parâmetro, apenas os tios e as tias das escolinhas e creches, que são mais relevantes do que os que são chamados de pais, então é evidente que é mais legal, é mais gostoso, é mais dinâmico, tudo aquilo que está fora de casa o dia inteiro do que aquilo que está em casa, né? Então, dessa forma, as gerações elas estão sendo preparadas pelas artimanhas de Satanás e pelo processo escatológico do mundo a que indiretamente as pessoas não tenham senso de qualquer relevância quando se trata da figura maior dos pais e muito menos ainda de Deus. Então, hoje os cristãos estão numa ausência vamos dizer assim, de estrutura bem formada das suas mentes, das suas profundidades do ser, numa ausência tão grande, num encolhimento de significâncias em si mesmos, que, de fato, toda a expressão, né, de cristianismo, ele é alternativo, são alternativas. E a gente, então, vê essa afirmação de Jesus, a profecia de Jesus, em toda a palavra, e principalmente na linguagem escatológica, apocalíptica, em que o estado dos cristãos é caótico, né? O estado dos cristãos é um caos, do ponto de vista da revelação. Do ponto de vista da organização humana e da visão e da aferição humanas, são perfeitas. Perfeitas organizações em amplo funcionamento e dando resultado atrás de resultado, mês após mês, ano após ano, o significado resultando no que a contabilidade crística chama de conversões, batismos, aumento de número de membros, aumento da receita financeira, aumento de gentes nos arraiais de cada denominação e tal coisa, né? Então, essa profecia escatológica de Jesus, ela é algo que de fato não alcança o coração dos cristãos, né? Então, hoje a gente percebe um cristianismo absurdamente diluído, absurdamente diluído. Quando nós lemos, como falamos outro dia, né, para os irmãos, a gente escrevi um artigo, continuando as reflexões sobre a ideia do povo de Deus, o que é o povo do Senhor à luz da palavra, né? Então, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, a gente tem a mensagem do Senhor para o povo do Senhor, irmãos, né? Ele diz assim, 1 Pedro 1, olha só, sede santos porque eu sou santo. Então a nossa referência é o Senhor, irmãos queridos, é o Senhor. O chamado é do Senhor, para o Senhor, né? Pelo Senhor. Sede porque eu sou. Quer dizer, o padrão, o parâmetro jamais mudado é o próprio Senhor, né? Por isso que, essa palavra de Pedro, ela é uma palavra já profética, né, amados irmãos? Irmãos santos de Deus, irmã Lúcia, Deus abençoe também todos os amados. Bom dia, queridos irmãos, né? Pensando juntos na identidade que o Senhor nos dá nele, irmãos queridos. 1 Pedro
já uma palavra profética, né? 1 Pedro 1, ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então, nós sabemos, por revelação escriturística, por revelação do Espírito, que há uma identidade estabelecida aqui, que o Senhor nos quer revelar, de que aquilo que Ele é, aquilo que Ele, o Senhor é, nós, por causa dele mesmo, somos chamados para também ser. Aquilo que Ele é, nós somos chamados também para ser. Quem é chamado para ser aquilo que Deus é? É o povo de Deus, o povo dele, o povo que é alcançado pela pessoa, obra do Espírito que aponta para Jesus Cristo, conforme a palavra alcança o nosso ser e que nos revela Jesus Cristo e que nos fecunda da própria palavra e então nos faz nascer do corpo de Cristo, irmãos. Nascemos do corpo de Cristo, gerados então corpo de Cristo no corpo da sua ressurreição, né? Conforme a palavra mostra isso para nós. Passamos a ter esse corpo de Cristo. Esses, vamos dizer, atos de Deus em revelar tais grandezas a nós, né, não contempla nada que não seja Ele mesmo. Por isso, santo. Né? Santo. Santo significa que apenas Ele e tão somente é. Apenas Deus é quem é. Nada mais é. Ouça, Salim. Estamos pedindo a Deus que nos abençoe para que, na compreensão da exatidão da sua mensagem, né, essa exata mensagem, ela seja permeada para dentro do nosso entendimento, do nosso ser, e nós possamos seguir nos dias que nos são dados com essa identidade, nessa identidade. Por isso lemos agora 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz no versículo 15 também: segundo é santo aquele que vos chamou. Então a gente tem assim a pessoa de Deus em sua absoluta exclusividade, por isso a palavra santo, né? A absoluta exclusividade, e por isso então verdade, a verdade na sua expressão mais, vamos dizer assim, perfeita, pura, né? Ela é santa, quer dizer, ela não se mistura com nada, senão não é mais verdade. A água pura é água pura, água, né? Em seu estado santo, vamos dizer. Na hora que você mistura ali qualquer coisa, já não é mais. Então a gente nos mostrado por Deus essa realidade. Mas a mente do ser humano, como a gente falou no começo, agora há pouco, ela contempla alternativas ou, vamos dizer, anexos de uma maneira absurda, irmãos, porque para a mente humana, que é alcançada pela pureza daquela água, é como se ela dissesse assim: eu não quero água pura, eu quero misturada. Então, a questão de Deus, da sua santidade, da sua unicidade, né, da sua unidade, da sua perfeição, não serve para esse tipo de mente, a mente diluída do ser humano, né? Por isso, a 1 Pedro, ele diz assim, o Senhor diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós.
Como é que a gente se torna santo? Está escrito aqui, olha, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Quer dizer, a nossa vida, em toda a sua expressão, ela pode se tornar misturada, né? Ela pode se tornar em relação à dignidade, à identidade. É como a nossa identidade. Tem muita gente que diz que nós éramos ameba. Isso não é verdade. Outros dizem que nós éramos macacos há um tempinho atrás. Também não é verdade. Outros dizem que o mundo veio de uma explosão. Também não é verdade. Outros dizem, já não conseguem mais dizer isso, claro, porque não tem fundamento nenhum, né? Eles dizem que existem pluriversos, não mais universos, e que esses pluriversos são eternos. Então eles fazem uma mistura, né, de conceitos, daquilo que é fictício com aquilo que é realidade. A realidade eterna é utilizada para vamos dizer, definir as elucubrações mentais que vão surgindo como alternativas, menos a absoluta revelação que o universo foi criado, que tudo que há, tudo que existe foi criado, né? Então, a mesma coisa é o nosso procedimento. Agora, alcançados por Deus, quer dizer, o eterno Criador cria todas as coisas e nos cria também. Ao nos criar, ele adverte sobre a grandeza dessa criação em nós, que é a imagem e semelhança dele. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, quer dizer, não tem nada no mundo que seja comparado, que possa ser referência para nós. Nada. Não há nada. Da mesma forma, então, como povo de Deus, não há nada no mundo que possa ser levantado para fazer com que esse povo seja identificado como povo de Deus, a não ser o próprio Deus. Por isso, é chamado povo de Deus. Né? Claro que essa palavra, essa frase, povo de Deus, ela já foi tão diluída que hoje qualquer um que vive em qualquer religião é chamado de povo de Deus. Né? Qualquer um. Mesmo que ele seja batista, presbiteriano, metodista, quadrangular, ele faça parte de sistemas eclesiásticos, né? Igrejescos, essas coisas que foram geradas na escola de hermenêutica ali de Alexandria, a partir do ano 200 e pouco, 250, e depois Constantino se aproveitou, né? E depois outros foram incorporando, e de tal modo que 18 séculos já são suficientes para que as mentes dos cristãos entendam que povo de Deus é todo mundo, em qualquer lugar, no sentido humano, que esteja confessando qualquer tipo de religião, vamos dizer, ainda se reduz essa definição ainda aos que são cristãos. Né? Povo de Deus, para muita gente, é todo mundo, não importa quem seja. Né? Isso já, vamos dizer, no sentido mais genérico da expressão, uma grande parte da humanidade, mesmo não cristã ou cristã, eles dizem isso, né? Povo de Deus é todo mundo em qualquer lugar que pense o que quiser pensar, faça o que quiser fazer. Né? A distância disso tudo, da revelação que o próprio Deus faz sobre o que de fato é povo de Deus, é uma distância assim abismal, uma distância eterna. É uma eternidade de distância, né? Não tem comparação mesmo, né? Então, sede santos como eu sou santo. Né? Nós estamos sempre nos reunindo assim, nesses encontros, antes das koinonias, ou intermediando as koinonias, para que a gente possa pensar em ou levar a nossa mente, pedir a Deus para que a nossa mente possa se aproximar cada vez mais dos conceitos da revelação, irmãos.
dos conceitos da palavra. É claro que isso é para poucos. Não é que é para poucos no sentido de que a palavra em si exclua todo mundo. Não é isso. É que todo mundo se exclui da palavra. Não aceitam mesmo. Então, hoje, a concepção cristã de povo de Deus está totalmente equivocada, né? A concepção cristã de corpo, né? Corpo de Cristo, é totalmente equivocada. Isso tudo vai sendo diluído ao longo dos séculos. Então faz com que só um restante fique. Por isso, Apocalipse 12, 17. É uma palavra de Jesus. Apocalipse 12. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? Apocalipse é isso. Apocalipse 1:1 tem a resposta para o que é Apocalipse, né? Então, quando alguém quiser saber o que é Apocalipse, tem que ler Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:1 diz Apocalipse Jesus Cristo, né? Apocalipse Jesus Cristo. O texto grego é bem explícito. Ele já usa a palavra apocalipse, que já é a palavra grega, não está traduzida, né? É a palavra grega. Apocalipse, Jesus Cristo. Então você tem ali, junto, Apocalipse, Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é o Apocalipse. O Apocalipse é Jesus Cristo, né? Então, essa é a básica verdade, a verdade verdadeira. Quer dizer, em verdade, disse Jesus. Em verdade, a verdade é assim, é a verdade. É Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Essa revelação que Jesus Cristo vai fazendo dele mesmo ao longo da história, em que esse último dia irá, vamos assim, fazer acontecer diversos tipos de movimentos históricos dentro desse período, você tem a pessoa de Jesus Cristo como centro absoluto. E o povo santo de Deus caminhando com um propósito outorgado por Jesus. É evidente que o povo de Deus, como a gente falou agora há pouco, no sentido bíblico, é aquele povo que é santo, santo, como Deus é santo. Não é o povo de Deus na linguagem dos cristãos diluídos, pós-escola de hermenêutica de Alexandria, né? Pós toda a história composta e que fez um novo léxico, uma nova teologia, né? Novo corpo doutrinário, um novo modelo bíblico, uma nova Bíblia, né? No sentido da prática. Como diz Pedro, vocês, como povo de Deus, serão santos, como eu sou santo, em todo o vosso procedimento. Porque a santidade, ela é tanto no caráter, e por ser no caráter, está no procedimento. Quer dizer, na formação da moral daquela pessoa, do conteúdo espiritual, no conteúdo que forma o sistema de crença, a partir do sistema de crença que ele é formado. Então, fé, como falamos outro dia, nós somos fé. Em Cristo somos formados fé, como substância da palavra. Esta substância da palavra, chamada fé, que é a exata representação da palavra, é a fé formada como pessoa, ele gera um corpo moral dentro de si mesmo, um corpo moral. Esse corpo moral gera o ethos social, quer dizer, toda forma
de expressão daquilo que você é como pessoa, que você tem como aquilo que compõe você, os valores, todas as vontades, tudo aquilo é expresso nos atos como ethos, como ética. A ética se manifesta como representação exata daquilo que você é na sua profundidade do ser, formado como tu és pelo eterno Senhor. Uma vez sendo santo em Deus, em Cristo, levados a esse novo nascimento que só Jesus Cristo pode dar e fazer, você então passa a ser fé, a ser uma pessoa que tem um conteúdo moral de santidade que Deus é e te deu. Esse conteúdo de santidade se expressa na tua moral, na tua ética, na tua vida, e vai ser então exatamente como Deus é. Né? Então, bom dia, irmã Sheila, amados irmãos. Né? Então, essa expressão que se manifesta, né, no processo da existência é a identidade de santidade com o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o povo de Deus. Povo de Deus é o povo que exatamente foi feito por Deus em Cristo, gerado em Cristo, feito fé, como substância da palavra, como diz Hebreus 11:1. A substância da palavra gera aquela fé, que é aquela pessoa em fé, né? Ele está composto, feito, a sua identidade agora é a mesma que o Criador tem. Sede santos, porque eu sou santo. Então, a partir de então, o conteúdo de fé, ele gera, faz acontecer nesse ser a moral. Bom dia. Bom dia, Carmen. Deus abençoe também. Estamos compartilhando juntos aqui como um povo de Deus, né, para o povo do Senhor, essas intermediárias reuniões entre coinonias, procurando dar a nós mesmos profundidades na palavra do Senhor, profundidades em que nós sejamos conduzidos a pensar os pensamentos do Senhor, a estarmos nos aproximando, sendo aproximados das reais revelações do Senhor, né? Pedindo a Deus que essa expressão da revelação do Senhor, né, que nós somos chamados a ser, nós sejamos como Ele é. Então, ao compreender essas estruturas da santidade que são reveladas a nós, quer dizer, santidade no sentido bíblico, é a identidade de conteúdo absoluto daquilo que Deus é, nós também somos chamados a ser. Por isso o texto de 1 Pedro, que nós lemos agora há pouco, né? 1 Pedro 1, 15 e 16. Então a santidade em Deus é a mesma santidade, quer dizer, toda aquela identidade de Deus, ela é passada para aqueles que são de Deus. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus é o povo que é santo em Deus. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus, a linguagem utilizada como povo de Deus, falamos agora há pouco, ela é diluída em novos conceitos, novas identidades, novas interpretações, e então chega a tal ponto, no outro extremo, em que toda a humanidade, e por muitos, é chamada de povo de Deus. Há uma pessoa que está dentro das suas identidades denominacionais, são chamadas de povo de Deus. Qualquer grupo evangélico é chamado de povo de Deus, sem escrúpulo nenhum. Não há nenhum tipo de temor aos corações,
para que eles expressem essa frase. Eles falam, povo de Deus, povo de Deus. Batista é povo de Deus, Assembleia é povo de Deus, Assembleanos, Quadrangular, povo de Deus, Metodista é povo de Deus. E ai de ti se você duvidar que isso tudo significa povo de Deus. O conceito foi tão alterado, que 1 Pedro é apenas quase um tipo de ornamento para justificar as expressões inventadas por todo tipo de identidades, já inclusive manifestas, explicitadas, até mesmo legalizadas nos documentos, votadas em assembleias e obtidas judicialmente dentro das leis dos países em que as pessoas são, de fato, identificadas como rol de membros desses ambientes aí mencionados, né? E as pessoas ainda mesmo dizendo que são batistas, metodistas, quadrangular e tudo mais, eles ainda dizem que são o povo de Deus. Quer dizer, o conceito, se for observado à luz de 1 Pedro, ele não pode ser sim, não subsiste, ele não permanece. Porque povo de Deus é aquele que é exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Ele não tem outra identidade em si mesmo. Ele não tem outro nome. Ele não tem outra ligação. É como um casamento. Houve um tempo em que os casamentos, as pessoas casavam e davam nome um do outro no casamento, né? Havia uma identidade única nessa ideia de colocar o nome do marido na esposa. Hoje é visto como machismo, né? Ou feminismo, ou seja lá que nome que der, satanismo, né? Você não pode, você não tem, não há na verdade um caminho para vergonha a mulher que aceita o nome do seu marido em si mesma é um ato de vergonha hoje em dia, pelo padrão do mundo, né? Quando Deus salva a nossa vida, um novo nome é escrito na glória. Um novo nome é escrito na glória. Junto do nosso nome, que nós seremos chamados, está agora o sobrenome, o sobre todo nome, que é o nome de Jesus, mas jamais desonrando o nosso próprio nome. Mas ele vai colocar do seu nome no nosso nome. Nós estamos nomeados em Cristo, isto é, santificados em Cristo. Santificados. Então, o povo de Deus é o povo exclusivo de sua propriedade. Ele não pertence a mais nada e a mais ninguém, não leva nenhum outro nome, a não ser o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Isso está cada vez mais como uma vergonha. Hoje as pessoas, inclusive, afirmam, quando você vê, por exemplo, o mundo gay aí, muita gente diz assim, eu não tenho nada contra. As pessoas estão de tal maneira já feitas a sua identidade, que a moral do nosso tempo, ela foi tão devastada, irmãos, tão devastada, que as pessoas dizem, não, família pode ser uma união entre homem e homem, mulher e mulher, criança e adulto, cachorro e gente, árvore e gente, gente e árvore, ecossexuais, né? Então, isso é assim. Até cristãos têm tido essa expressão quando se trata de entender a questão de casamento, tanto é que a quantidade de separações que tem dentro do mundo chamado cristão é muito grande. Igual ao mundo, na verdade. O Barna Group, que é aquele instituto de pesquisa norte-americano, Barna Group, eles sempre apresentam estatísticas relacionadas ao mundo cristão. E a quantidade de separações que existe no meio cristão é a mesma, às vezes até maior
que o mundo não cristão e justificadas em Cristo ainda. Né? Então, você imagina, os irmãos imaginam, então, quando se trata de identidade cristã, se já não se tem noção nem da própria família, da relação marido e mulher, pais e seus filhos e seus pais, de tal modo que quanto mais cedo os filhos saírem de casa, melhor, menos trabalho, né? Nós vemos hoje crianças saindo de casa com 3 meses. Né? Tem gente que antigamente saía de casa com 16 anos, no mundo mais ou menos norte-americano por aí. Às vezes as pessoas falam assim, que coisa terrível, os filhos dos norte-americanos com 16 anos saem de casa, mas dos brasileiros com 3 meses eles saem de casa. Com 3 meses. 3 meses. Com 5 anos ele já tem que ter doutorado, saber tocar piano, falar inglês, francês, italiano, russo, alemão, ter conhecido todos os filósofos da época pré-socrática, socrática, tem que ter conhecido todo tipo de história medieval, artes, né? Ter viajado para todo mundo, com 5 anos, aqui no Brasil, né? E já está preparado para aposentar com 10. Então, é uma coisa assim absurda. Então, quando se trata da palavra de Deus, então, que chama a atenção para a unicidade de Deus, a unidade de Deus, a santidade de Deus, irmãos, a santidade do Senhor, a santidade, né, irmãos? É uma loucura total. Então, aquela santidade que diz assim, vocês terão a minha identidade, 1 Pedro, né? Vocês terão a minha identidade, aquilo que eu sou, vocês serão. Mas não tem honra maior. Não tem honra maior. Né? O que vocês são? Nós somos povo de Deus. Mas que igreja você é? Mas isso não é pergunta que se faça. Esse tipo de pergunta, irmãos, é resultado de uma mentalidade diminuída, de uma mentalidade excluída da palavra do Senhor e cheia de todo tipo de aparato mundano com uma ideologia crística. Então, quando nós lutamos juntos aqui, amados irmãos, nesses encontros assim entre as coinonias, né, que no fim é coinonia também, que a gente possa estar realmente nessa santa comunhão com o Senhor, absorvidos nele, por meio dele e para ele, né? Sabendo quem é o Senhor da nossa vida, a quem nós amamos, por quem fomos feitos, para quem nós seguimos, né? E como um corpo santo do Senhor, corpo santo, quer dizer, aqueles, como diz Pedro ali, 1 Pedro 1, né? Ele vai dizer, vocês serão santos em todo o vosso procedimento. Quer dizer, a nossa caminhada, a ética, a tradição que vai surgir na nossa vida, aquilo que é continuidade dentro de uma ética, forma-se a tradição. Né? É uma tradição, quer dizer, você de tanto viver aquilo ali, fica uma tradição. Não é pela tradição que nós somos salvos, evidente que não, mas uma visão artificial, uma visão mais simplória, vai julgar pela tradição. Mas a tradição é a última da linha. Não, a última mesmo é a formação de leis, né? Aí vão ser formadas numa sociedade um conjunto de leis baseados na força da tradição daquela sociedade. É o que tem acontecido. As leis, de fato, deveriam ser formadas a partir da lei maior, que é a lei de Deus. Essa é a grande revelação da própria verdade do Senhor, da palavra do Senhor, que é a partir dele que tudo deriva. Né? E deveria ser assim. Mas então, a partir da ética, né, que a pessoa vive, manifesta a sua moral. A sua moral é o corpo que manifesto da sua crença, isto é, da sua fé, daquilo que o compõe.
Então, essa formação profunda do ser, ela está absolutamente ligada ao Criador, né? E deveria estar absolutamente alimentada por ele, para que esse aspecto do ser, essa grandeza do ser, no Salmo chamado de portais eternos, ele esteja voltado para o eterno. Levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Então, essa condição do ser, preparado para essa conexão, se não estiver no eterno, nós vamos estar equivocados e vivendo todo esse tipo de conflitos e confusão. Olá, irmã Gemima, graça e paz. É verdade. Por isso, amados, fica aqui essa palavra hoje, né, do nosso encontro, lembrando, sim, dessa expressão de Pedro, querendo muito que essa compreensão, né, da nossa identidade como povo santo de Deus. Povo santo de Deus, ele vai estar deixando tudo aquilo que não é de Deus. Ele vai viver aquilo que é de Deus. Aquilo que é o Senhor. Né? Nós vamos ter uma caminhada árdua, evidentemente muito árdua. Né? A caminhada vamos dizer, dentro de um campo de batalha. Né? Como que o corpo de Cristo, nessa compreensão de santidade, né? Lembrando, 1 Pedro, né? 1 Pedro, ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Está vendo, irmãos? Nós não podemos ser santos sem o chamado. Né? É o chamado do Senhor pela palavra que alcança o coração do ser, naquele amor, naquele cuidado, naquela busca que só Jesus pode fazer mesmo. Não tem mais ninguém, não tem nada. É só o próprio Deus, né? O próprio Senhor, que busca a nossa vida, nos chama, né? Para que a gente esteja nele. Quer dizer, o chamado, todo chamado de Deus, ele é escatológico. Ele é escatológico, isto é, ele chega até o coração, para que esse coração chegue até ele. É pelo chamado, pela palavra, que a gente é feito fé. Então, sendo feitos fé pela palavra, a fé significa a centralidade absoluta no santo, que é o Senhor, no exclusivo, único, na verdade absoluta, que é ele. Sede santos, porque eu sou santo. Ser separado é uma das traduções da palavra santo, né? É ser separado. Deveria ser muito pensado por todos nós. Nós fomos separados nele, quer dizer, separados pelo chamado. Isso, irmãos, não tem nada no mundo que possa nos grudar. Por isso que não tem igreja, não tem religião, não tem denominação, não tem cristianismos. Todo esse produto da escola de hermenêutica de Alexandria, do ano 250 para frente, que pouco é conhecido pelos cristãos, né? Isso não existe. Não existe no conceito de santidade. O conceito de santidade é de pureza absoluta. Pureza absoluta. É igual um casamento. Quanto que uma esposa está casada com seu marido? Quanto? 10%? Quanto que um marido está casado com sua esposa? Quanto? 10%? Ou 99,9%? Quanto? Chega no dia do casamento, né? A gente diz assim, o senhor aceita essa mulher como a sua legítima esposa? Ele diz assim, eu, pastor, aceito 99,9%. Eu nunca ouvi isso, irmãos. São 40 e tantos anos já fazendo casamentos,
e não aceitaria realizar um momento desse nível de grandeza se alguém dissesse que ele está se comprometendo com aquela mulher 99,9%. Da mesma forma, não aceitaria se uma mulher dissesse a mesma coisa. Né? Deus, menos ainda, eu não aceitaria, né? No sentido de juiz de paz, vamos dizer. Né? E a gente, no caso, o Deus é Deus. Ele nos, quando ele se casa conosco, quando ele se une conosco, é 100%. É 100%. A falta de compreensão desse casamento de Deus conosco, irmãos, quanto Deus esteve conosco? 100%. Quanto que é a porcentagem da salvação? Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, ele não falou assim, está 99,9% consumado. Não, ele falou, está consumado. Não tem nada que possa tirar isso de ti, porque não foi feito por ti, foi feito por Cristo. Né? Mas é evidente que eu entendo que as teologias, pela falta de conhecimento, de compreensão e de poluição teológica, muitos cristãos dizem que pode haver perda de salvação. Quer dizer, é uma compreensão de fidelidade e de santidade que não corresponde com a verdade, embora usem os mesmos nomes. Né? Então, a santidade no Senhor, que Ele é absolutamente separado de tudo, nós também somos absolutamente separados de tudo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, nós somos separados de tudo. Não há igreja, não há denominação, não há teologias eclesiásticas. Não existe isso. Né? É evidente que a história de 18 séculos foi sendo sedimentada, e esse é o aviso escatológico, irmãos. O aviso da palavra de revelação é que em Apocalipse 12, 17, vai revelar que só um restante é que vai andar santamente, de forma santa, separado de tudo. E é evidente que para enganar cristãos tem que ser algo muito, vamos dizer assim, culturalmente crístico. Tem que ter um cristianismo cultural para enganar cristãos. Ninguém engana cristãos chamando para roubar, para adulterar, matar, ou seja lá o que for, coisas bem bizarras. Né? Para enganar cristãos tem que ser um anticristo, tem que ser um falso profeta. Quer dizer, aquilo que vai fazer parecer que tem algo a ver com Cristo. Então, igreja, por exemplo. Igreja é algo que parece que tem a ver com Cristo. E os nossos irmãos estão lá dentro disso tudo, seduzidos e enganados, dentro de algo que jamais ocupou lugar na Escritura. Só porque pegaram pinçaram a palavra eclesia de lá da Escritura e transformaram essa palavra em instituição, institucionalizaram a palavra eclesia, e os cristãos aceitam. Assim, é de Cristo, pronto. E ainda colocam o nome de Cristo lá dentro, e todo o aparato de funcionamento não tem nada a ver com a Bíblia. Mas só porque tem o nome, e tem a Bíblia, e tem toda aquela devoção, aí o pessoal acredita que é de Cristo. Então estão nas mãos de um aparato maligno, a maioria não sabe, realmente a maioria não sabe, e nem quer saber. E ainda diz aquele ditado, tem raiva de quem sabe. Quer dizer, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então as pessoas estão já tomadas dentro de uma segregação, de uma rede, de uma prisão absolutamente, vamos dizer assim, inescrupulosa, né? E não entendem, não vivem, não têm condições de percepção, a mente foi reduzida a tal ponto que não pensam mais. Outros pensam por eles. Eles só fazem as coisas que são mandados fazer, porque ou foi pastor tal, ou foi presidente de convenção, ou
ou porque foi, sei lá o que foi, né? Mas, e aí usam as escrituras para fazer todo esse tipo de maquiagem. Mas a palavra de Pedro diz assim, o Senhor, 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, segundo é santo aquele que vos chamou. Quer dizer, Deus está 100% comprometido conosco. Ele quer um casamento 100% comprometido com Ele. Ele. Então, isso requer todo o nosso coração. Por isso que está escrito em Deuteronômio 6, ame o Senhor de todo o seu coração. Se você chegar para um filho teu e disser para ele assim, meu filho, eu amo você 90%. Irmãos, é muito triste. Ô papai, ô mamãe, eu amo você 90%. É muito triste, irmãos. Não faça isso nunca. Agora, experimente dizer assim, meu filho, papai, a mamãe, ama você 100%, meu filho. De todo o coração. Irmãos, aquilo vai causar um bálsamo, uma alegria. Fale para o teu marido, fale para a tua esposa. Diga para ele, diga para ela, eu te amo 100%. Tu és a bênção na minha vida. Irmãos, aquilo é um bálsamo, é uma dádiva. Deus falou assim conosco. E ele, da mesma forma, ele fala do jeito que eu fiz com vocês, do jeito que eu sou com vocês, vocês sejam comigo. É claro que dentro do aparato de construção e que vicia, né, vicia o modo de operação de vida, vicia a ética dos cristãos, ele se sente sem chão quando ele olha para a palavra de Deus e vê que não tem nada disso. Quantos eu já ouvi dizer isso? Mas, ô pastor, ô professor, como é que vai ser agora? Nós não vamos ter ninguém para ficar mandando em nossa cabeça. Mas não é essa a visão. A santidade é uma santidade em amor, é igual ao casamento. Não tem que ficar um marido com um cabresto na esposa ou uma esposa com um cabresto no marido, mandando. Né? Não é essa forma de construção de vida. Porque você não tem cabresto, não significa que você não tem como andar, como não tem como viver. Você, ao contrário, por amor, tu fará muito mais. Tu viverá muito mais. É o que Paulo, o nosso amado apóstolo, disse. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. O constrangimento do meu coração é por ver tamanho amor tão imenso que agora eu tenho desse amor e eu vou querer viver assim. Não é por causa de lei alguma, é por causa do amor. E aí a gente vai vivendo no Senhor como um corpo. Nós não nos adulteramos, nós não diluímos a nossa mente fora da palavra do Senhor. Então, essa palavra aqui de Pedro, guarde o nosso coração, irmãos. Guarde a nossa vida, ampare a gente, forme cada um de nós. Espero muito no Senhor que amanhã, né, possamos estar também mais um pouco juntos. Deus abençoe todos os amados que andamos juntos agora um pouquinho, agora de manhã, né? Deus abençoe todos nós a pensarmos nesse toque, nessa graça, nessa relação, né? E nessa caminhada que, é claro, vai impactar de tal modo, né, que é evidente que se tiver muito ligado com coisas que não são, você vai sair disso. Quer dizer, como diz Apocalipse 18:4, sai disso, sai dela, povo meu. Se tivermos filhos, por exemplo, que nunca ficaram, a partir dessas percepções da palavra, eles estão começando a crescer, como a criançada que a gente está começando a ver aqui, aí também na casa dos irmãos, a criançada, que não são mais presos, ligados a essas, vamos dizer assim, estruturas que não são do Senhor. Para eles é menos complicado, porque não tem muita coisa para sair dali, né? Então, a primeira geração, é mais difícil, mas o Senhor é fiel e bom, como aconteceu com Paulo, quando ele encontrou o Senhor, né? Aquele primeiro momento ali foi maravilhoso, mas ele disse, puxa, e agora? Né? Aí o Senhor o separou por aqueles 3 anos ali, para ele se retirou para algum lugar, onde ele teve que refazer toda a sua
estrutura dentro do seu coração, perceber tudo que o Senhor estava fazendo ali dentro, e levou aqueles 3 anos para ele voltar e daí seguir o Senhor, né? Como a gente está fazendo agora, né, irmãos? Que Deus nos abençoe. Qualquer coisa, vamos nos falando. Muito obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos do site, que estão em tantos lugares, lá na Irlanda, né? Os irmãos de Dublin, lá em Luxemburgo, Israel, né? Lá em Estados Unidos, né? Na parte ali da Califórnia, eu não lembro, tantos, assim, ó, irmãos, Deus abençoe todos aqui do Brasil, orem por uns pelos outros, orem por nós. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida dos irmãos, né? Deus abençoe. Qualquer coisa, vamos nos falando. Estamos juntos em Cristo. Bom, queridos irmãos aí também do site, que nós terminei aqui, desliguei do Facebook, né? E agora vamos, como sempre, desligar também aqui. Mas fiquem na graça de Deus, todos nós unidos, tanto quem está perto, ou quem está longe, perto de vocês ou longe de vocês, perto de mim ou longe, né? Mas o Senhor nos tem aproximado nele de forma tão assim sublime. Deus abençoe, queridos. Orem sempre, peço que orem por nós, por mim. E vamos seguindo na graça e na paz e na direção que o Senhor tem para nós, né? Deus abençoe, queridos. Vou desligar, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver. Peraí. Oh.